Olá, senhores! Agora começando o nosso segundo vídeo aí da abordagem estruturalista da administração, né, para a gente destrinchar essa abordagem estruturalista, teoria estruturalista como um todo, né? A teoria estruturalista, ela começa iniciando aquela ideia que a gente já tem hoje em dia, né, em relação à organização e a sua interdependência com o meio ambiente. Né? A gente já sabe hoje em dia que a organização ela depende muito do ambiente, ela se molda em relação ao ambiente, mas essa ideia não se tinha lá atrás. Então a abordagem estruturalista ela começa a estudar, começa a averiguar essa lógica da estrutura empresarial interdependente das estruturas organizacionais no ambiente. Então ela começa a ter esse olhar para o ambiente externo diferenciado. E ela começa, né, os autores da teoria estruturalista, eles começam a pensar que a estrutura de uma empresa, ela depende das modificações, das alterações, de tudo que está acontecendo no ambiente externo. É como se a gente olhasse para hoje, e na nossa cabeça já é mais lógico, de eu tenho uma determinada estrutura na minha empresa, né? Uma estrutura presencial onde as pessoas vão trabalhar. Só que com essa pandemia, o que aconteceu? Modificou-se um pouco a lógica de trabalho dentro das organizações. Então, hoje as reuniões elas são feitas via webconferências. Alguns trabalhos eles precisam de ser feitos, realizados via home office. Então, você tem uma modificação. Agora, foi a minha empresa que resolveu modificar? Não. A minha empresa ela só está modificando devido a uma mudança que teve no ambiente externo. Pessoal, e o que é ambiente externo para você anotar aí para as empresas? Ambiente externo é mercado. Houve uma mudança no mercado, automaticamente a minha empresa precisa mudar. Por quê? Ela precisa se adaptar a essa nova situação de mercado, né, que o pessoal chama aí de novo normal. Se ela não se adaptar ao novo normal de mercado, ela provavelmente estará fora desse mercado, né, e decretará falência. Então, olha aí para vocês darem uma olhada. A gente tem aí a empresa como um todo. Esse daqui é o ambiente interno da empresa. Aqui é somente dentro da empresa. E se a gente vê nesse círculo azul aqui, já é um pouco diferente. O círculo azul aí, eu já começo a externalizar um pouco. Eu tenho um consumidor, distribuidor, concorrentes, as instituições, né, concorrentes, os fornecedores, instituições, se você tem os concorrentes, tanto as outras instituições, como as que a gente estudou, instituições religiosas, universitárias, militares, enfim, os fornecedores. E além disso, você tem um ambiente mais externo ainda, que é esse círculo laranja, que qualquer economia mundial, o que está gerando em torno da política mundial, tecnologia que está sendo adotada, cultura, né, o ambiente natural, questões demográficas. Então você tem um todo, né? Aí já é um ambiente externo mundial. Então só para a gente entender aí na teoria estruturalista começa-se a conversar o ambiente interno com o ambiente externo que está em volta de toda a organização. E aí a gente vai para uma parte bem interessante, né, da abordagem estruturalista, que é a questão das estratégias, né? Estratégia organizacional. É interessante a gente observar o jogo de xadrez, por isso que eu coloquei aí para vocês essa figura. Qual que é a ideia de um jogo de xadrez para a gente tentar trazer para a nossa lógica empresarial, aqui a lógica do estudo da administração? Ora, na lógica de um xadrez, né, de um jogo de xadrez, quando você modifica uma determinada peça, né, você faz um movimento, você obriga o seu adversário, o seu oponente, a alterar, às vezes, a estratégia de jogo dele. Ou seja, a mudança de uma peça implica na mudança de estratégia ou mudança de jogo, né? No caso do xadrez, do seu adversário. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se você olha no mercado,
a mudança das empresas sinaliza alguma estratégia para as outras empresas. Ou seja, como ninguém vive sozinho no mercado, nenhuma empresa sobrevive por si só, ela sobrevive analisando o mercado. Às vezes ela vai precisar de fazer o quê? Mudar a sua estratégia ou simplesmente seguir a estratégia da próxima. Meu concorrente baixou muito o preço de mercado. O que eu vou, às vezes, precisar de fazer? Baixar o meu preço também, senão eu vou perder mercado frente a ele. Meu concorrente aumentou a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Se eu não manter a qualidade, mantiver essa qualidade de produto ou serviço que o meu concorrente fez, eu posso perder mercado também. E aí vai complicar muito, né, a situação se eu não, talvez, seguir ele ou alterar a minha estratégia. Então, é isso que fala basicamente a questão da estratégia organizacional aí. O movimento, às vezes, de uma empresa, o movimento do mercado implica em mudança de estratégia e movimento de outras empresas para sobreviverem no nosso mercado. E aí a gente vai para alguns tipos de estratégias organizacionais. A abordagem estruturalista ela começa para a gente com a competição. A competição é algo que a gente já está um pouco acostumado, né? Um tipo de estratégia bem costumada aí dentro do mercado. Só que a competição ela não envolve aquela interação propriamente dita. Já vou explicar. Competição pode ocorrer entre os meus fornecedores, entre os meus compradores, até mesmo em parceiros comerciais. Vamos lá. Vocês, né, tentem imaginar aí o ambiente que a gente está, né, a nossa região. A gente sabe que existem, né, redes de supermercado, mas vamos lá. Tem algumas filiais da mesma rede, né? Vamos colocar a filial 1 e a filial 2. Ah, professor, por essas filiais, né, supermercados filiais a uma rede maior, por eles serem da mesma rede, eles não competem entre eles? Eles competem. Por quê? Ou a filial 1 ou a filial 2 vai querer ter um maior mercado, maior lucro, market share que a gente fala, maior lucro em cima dos seus ganhos em relação a outra empresa, para mostrar que ela é uma filial melhor ou que deveria somente existir ela. Então, entre os próprios parceiros existem essa competição. Vamos lá. Uma competição que eu coloco para vocês aqui interessante que aconteceu no mercado do Espírito Santo há um tempo atrás. Coca-Cola versus Coroa, né? Essa foi uma competição que a Coroa decidiu decidiu ganhar o mercado capixaba, né? Um produto genuinamente capixaba. Então nós não vamos ceder à concorrência, né? O capixaba ele precisa de consumir o nosso produto. Só que a Coca-Cola é muito maior do que a Coroa, né? E aí a Coroa resolveu abaixar o preço para começar a vender e tirar a Coca-Cola do mercado. O que a Coca-Cola fez? Como tem um poder aquisitivo muito maior, baixou o preço abaixo do custo, né? E aí só vendeu produtos da Coca-Cola. Isso foi muito complicado, porque uma empresa menor igual a Coroa, né, com uma estratégia tão arrojada como essa da Coca-Cola, ela pode quase decretar falência, né, e perder mercado. Isso mostra o quê? Né? É uma briga de força entre as empresas, aonde a maior, no caso do nosso exemplo, falando para a menor, fica na sua, fica com sua pequena fatia de mercado, que eu fico com a fatia maior, porque eu sou maior. É basicamente isso. Uma estratégia de competição, não necessariamente envolvendo, né, igual os exemplos que eu dei para vocês, o conflito direto. Vamos lá. Outra estratégia de ajuste ou negociação. Aqui já tem um envolvimento direto. As empresas coadunam entre si, elas negociam, né, determinadas diretrizes ou estratégias. Lembrando aqui, a gente tem como exemplo, mas é proibido o cartel, né, que é o que os postos de gasolina às vezes, né, tendem a fazer, que é combinar o preço. Por isso que às vezes você passa e observa, nossa,
postos de gasolina estão com preços praticamente iguais, né? Essa estratégia ela é proibida, a estratégia de cartel, tá, pessoal? Né? Também tem na lei americana antitruste, então é proibido fazer esse tipo de negociação. Um outro exemplo para vocês é de um conglomerado agora, né? Eles já se fundiram, Ricardo Eletro e Insinuante, mas antigamente eles eram empresas separadas, né? Se falar em Ricardo Eletro, hoje todo mundo sabe, pelo menos por aqui, na nossa região, sabemos quem que é. Agora, quem que é a Insinuante? A Insinuante era uma empresa do mesmo segmento da Ricardo Eletro. Só que aqui no Sudeste ninguém conhecia, né? Aqui no Sudeste só atuava mais a Ricardo Eletro. E Norte e Nordeste mais a Insinuante. É como se uma empresa, as duas fossem concorrentes e falassem assim, ó, você fica com essa fatia de mercado e eu fico com essa e a gente divide os lucros, né? Aconteceu muito também, hoje com a globalização não acontece tanto, né? Mas nos mercados europeus e americanos, né? A Walmart dominava mais o mercado norte-americano, o mercado americano, e o Carrefour dominava mais o mercado europeu, né? Nem o Walmart entrava na Europa, nem o Carrefour entrava no mercado norte-americano. Então, isso é uma combinação, um ajuste, uma negociação para dividir-se os lucros do mercado. A terceira estratégia é de cooptação ou cooperação. Como é isso, professor? O que as empresas fazem? Elas absorvem vários segmentos no mercado para que elas reinem absolutas. Um grande exemplo que a gente tem aí é da Coca-Cola. A Coca-Cola, antigamente vendendo só o seu refrigerante, a Coca-Cola faz mal, não sei o que, tá, beleza, eu faço a versão diet, né? Se descobre que o refrigerante faz muito mal, né? É melhor tomar suco. E aí, sim, é melhor tomar suco. O que a Coca-Cola faz? Vou começar a produzir suco. Não, muito mais fácil. Eu vou comprar uma empresa de suco. Compra a Del Valle, né? Agora você pode beber suco, só que da empresa Coca-Cola. O suco não faz tão bem, né? Agora a onda é tomar chá, que é mais saudável. Não tem problema, a Coca-Cola vai e faz o quê? Compra a Mate Leão. Agora você pode tomar chá tranquilamente. E por aí vai, né? Você tem hoje a Coca-Cola com a Cristal aí, né? Vendendo água também. Então, o que é a cooptação? Eu vou em vários segmentos de mercado para me manter no controle total de mercado. Um outro exemplo aí são as telefonias, né? Se você lembrar, né, ou pelo menos se você perguntar aos seus pais, antigamente a telefonia era fixa. Beleza, depois da telefonia fixa, né, aquele telefone fixo, normal, que alguns ainda têm em casa, passou-se a telefonia móvel. A empresa já está atuando, telefonia fixa, telefonia móvel. Depois do surgimento da internet, beleza, vamos também atuar em internet. E agora, né, não tão recentemente, mas as plataformas em streaming, né, on demand, então as empresas também estão atuando. Né? A gente tem aí, por exemplo, Vivo, a Claro atuando nesse segmento de TV também. Então, ou seja, eu vou cooptando, né, vários segmentos de mercado para eu me manter líder de mercado. Aí me inserir e me lançar no mercado como única de vários segmentos. E por fim, a gente tem, eu coloco até para vocês aí um desenho, né, do Dragon Ball da fusão. O que é a fusão? A fusão é a nossa estratégia de coalizão. Então você anote aí, coalizão também pode ser chamada de fusão. É a combinação de duas ou mais organizações para elas se tornarem o quê? Mais fortes no mercado. Essa é que é a ideia. Elas se tornando mais fortes, elas fazem a fusão para se tornarem mais fortes e serem únicas no mercado. A gente tem os exemplos aí da Sadi e da Perdigão formando a BRF e da Brahma e da Antártica, né, no conglomerado da Ambev. Beleza, pessoal? E assim nós terminamos a nossa abordagem estruturalista, teoria estruturalista da administração. Você tem algumas dicas aí, né, gerais da disciplina no Moodle, né? Fiquem atentos, estudem, né, e tenham
todos uma boa semana. Nós vamos agora para a nossa próxima semana falar da abordagem burocrática. Bons estudos aí, pessoal.